Não há terra, não, não há terra, não, não há terra, não. Não, não tinha luxo nem riqueza, laia, laia, comunidade de gente guerreira. E as barracas na beira da vida, com a nobreza que se bronzeava. Eu dentro do carro de gelo brincando, laia, laia, minha mãe, meu irmão empurrando. Não há terra, não, não há terra, não, não há terra, não. E é isso, né, cara? A gente começa, eu já acho que a gente começa essa conversa justamente com o que fez com que a gente se encontrasse. Eu, Cris Souza, né, diretor do Urubu Aterrado, e o Wilker Silva, que foi o meu produtor musical, né, dessa trilha sonora que foi construída especificamente para essa história, né, para esse filme que fala sobre a história da minha mãe. Então, eu queria que apesar de já ter falado o nome dele, eu queria que ele se apresentasse, né, a carga musical que ele tem dentro desse nosso universo. É isso, né, gente? Então, assim, dispensando as apresentações, né, falar um pouco da nossa experiência aqui em Fortaleza, como músico, como produtor musical, como arranjador, como instrumentista também. E, assim, o princípio da atividade é sempre criar, né? Então, assim, a gente está tocando, a gente está criando, a gente está pensando em tocar, a gente já está criando o que a gente vai fazer. Mas, assim, é importante a gente, cantando aqui o refrão da música, eu me lembrei que no começo ela fala, né? Porque foi aqui que nasci, porque foi aqui que cresci, né? Então a gente divide essa letra também, porque eu me identifico e vivi exatamente isso. Porque foi aqui que eu nasci, também foi aqui que eu acredito muito que as coisas não acontecem por acaso. E está vivendo, você ainda mora aqui, né? Então as coisas não acontecem por acaso, né? Assim, claro que a proposta inicial foi assim, pintou a ideia e a gente conversou e eu me apressei porque me interessei também. Aí no outro dia recebi lá o áudio, né? Olha, que a letra é essa aqui, aí manda um texto e aí manda acho que era um cavaquinho, era um violão com o começo, só que era maior o tom, né? Né? Não há terra, não, não há terra, não, não há terra. Só que quando eu vi a letra, ele acho que não tinha nem me explicado ainda muito bem para onde era que ia o tema do documentário, né? E quando eu vi pela letra, o documentário fala de um drama, né? E eu penso que a sensação do tom menor é que nos deixa mais próximos de um drama. Então, aí preferi deixar. Não há terra, não, até para que o espectador tivesse a sensação de que o que vai acontecer durante toda a cena do documentário é falando sobre um drama, né? Porque aqui, onde eu cresci, né? Onde a gente está sentado agora, e o Wilker sempre morou um pouquinho mais aqui acima, na Ildefonso Albano, que ainda mora lá ainda, e eu vejo essa letra poema, nada mais que um poema, né? Que a gente musicalizou. E a primeira pessoa que me veio na cabeça foi justamente o Wilker, porque até mesmo, eu acho que até ele pode falar isso, mas ele sempre morou aqui, mas não sabia que aqui existiu, né? Não sabia que hoje, até vocês podem ver aqui atrás, que ainda está em evolução, ainda está em mudança, ainda está em construção. Aqui existe uma história, aqui existe uma comunidade que foi tirada, né? Que foi criada outras comunidades. E o meu convite para o Wilker para fazer essa música partiu justamente do fato da nossa intimidade de muitos anos, tal. A gente já trabalhou várias vezes juntos e daí ele convidou outros músicos que também compõem a ficha técnica da música, que se chama Não Sabíamos do Urubu. Esse é o nome da música. E uma coisa também interessante da gente falar, que tá na letra da música, é sobre o pensamento que eu tinha, né? Que eu não conhecia, né? E na letra tem um momento que fala que as pessoas estão passeando, mas as pessoas não sabem o que tem ali, né? E a gente estava conversando, eu estava dizendo que é importante que a gente venha aqui falar disso, porque embaixo disso aqui, né? Embaixo dessa estátua, desse ponto turístico, embaixo dessa caminhada, desse tênis, desse Cooper, né?
como é que a gente chama, da nobreza que se bronzeia aos domingos, aos finais de semana, embaixo disso aí existe uma história que muitas pessoas não sabem, né? Não sabem que existe uma história por baixo disso. De fato enterrada, né, na prática, mas na música e no documentário é uma história que jamais vai se apagar, né? Vai ser imortalizado. Tanto nas nossas histórias particulares quanto na história desse lugar. Né? Assim, claro que os mais antigos que moram aqui vão saber explicar melhor, que até a coleta do material também vem disso, de uma pesquisa muito longa, né? Você pode falar disso. Mas, assim, é justamente uma coisa bem mais tradicional da história da Praia de Iracema. E é importante a gente ir nos espaços públicos, tornar isso público, essa verdade pública, né? E aí é onde o nosso trabalho tem um serviço social, né? De fazer uma composição que possa mostrar às pessoas uma história que jamais esse urubu pode se aterrar, né? Mesmo que esteja aterrado na prática, mas na vida, eternamente, jamais estará. Trazer essa história que sai aqui, que sai da visão da minha mãe, que sai da minha própria vivência, né? E de outras pessoas que fizeram parte desse filme. Levar isso para outras pessoas conhecerem e saberem que aqui as pessoas que, como o que falou, andam, namoram, passeiam de bicicleta, tiram fotos, treinam, como a gente está vendo aí atrás, como eu estou vendo aí atrás. Só que tudo isso acontece em cima de onde eu morava, de cima onde eu brincava, de cima onde existia uma comunidade que sim, era trabalhadora, como todas as outras, claro, mas que infelizmente foi apagada. Só que a gente está aqui justamente para fazer isso acontecer. Para eternizar, né? Não apagar. E assim, falar de algo que é desafiador, né? Porque você pega um texto completo, né? E você tentar fazer uma melodia em cima de algo que ainda não existe, de uma harmonia e tal, entendeu? E aí tentar passar tudo, né? Aí eu pensei, não, vamos fazer uma parte A. Aí depois um pré-refrão, né? Que é, não tinha luxo nem riqueza. Para poder caber toda essa letra, entendeu? Sem que ficar... sem que fique enfadonho, né? Mas assim, que consiga traduzir tudo. E aí a gente conseguiu, eu acho que foi uma tarde, no começo da tarde até assim, mais ou menos o anoitecer, a gente já tinha a estrutura toda pronta. Durante as semanas a gente foi fazendo leves ajustes, né? E aí foi você deixando já com a sua ideia. E aí eu também, mas também teve isso, né? Cada um ficou na sua parte, né? Na sua parte da letra, você tentou encaixar dentro da melodia que já tinha, que não tinha letra, né? Que mesmo com a letra grande ainda não conseguia encaixar. Exato. Né? Tinha trechos que tinha isso. E enfim, a gente conseguiu. Eu acho que nós conseguimos também traduzir na música o que vai acontecer, o que acontece no Exato, a gente tem a música, ela tem praticamente o filme, né? Ela conta exatamente o filme. Claro que não todos os detalhes, mas foi um processo que demorou, eu creio que uns 2 meses aproximadamente, não foi uns 2 meses para se concluir. Isso a gente fazendo gravações, né? Corrigindo, porque nem todo mundo poderia se encontrar ao mesmo tempo, então foi um momento só violão, foi um momento só flauta, depois percussão, enfim, depois eu gravei com as meninas a parte do vocal, depois coloquei a voz, não ficou legal, voltou de novo, então é um processo que demora. E para finalizar eu acredito que da mesma forma que o filme é uma obra, a música também foi uma obra, né? Uma obra que vai voar. A primeira pessoa que, claro, fiz questão de mostrar essa música não poderia ser, claro, minha mãe, né? Que é a protagonista do próprio filme. Então, eu juntei ela lá na casa dela, onde foi gravado, onde ela mora hoje, e botei a caixinha de som, sentei ela na cama e disse: olha, mãe, o filme vai sair, o filme vai ser gravado, mas não vai ser com música de ninguém, vai ser uma música que eu fiz pra senhora. Aí ela virou pra mim e disse: nem sabe fazer música? Tipo assim, minha mãe. Aí eu sentei, botei na caixa de som, botei para ela escutar. Ela ficou com aquele jeito dela escutando assim, olhando pro tempo. Aí quando terminou, ela disse: Vala, ficou boa, eu nem sabia que tu sabia cantar, eu também sabia não. Quer dizer, a aprovação dela, ela sentiu a música, né? Que nada é por acaso, né? Então assim, quando a gente se empresta, a gente se entrega à arte, não é só o resultado final, mas o processo, até que ela seja concluído, também não tem controle, né? Para você ver, eu não sabia dessa parte, né? Mas acredito que a doação à arte, a doação à música fez com que a gente pudesse colocar todo o sentimento, né, na espera e fazer com que a gente traduzisse na música tudo aquilo, uma vida, né? Aliás, várias vidas, né?
Então, assim, acaba tomando uma dimensão que quando a gente joga um trabalho no mundo, e aí o mundo toma conta, né? A gente está fazendo esse material mais para poder iniciar um pensamento, mas sobre a letra, sobre a melodia, claro que cada um vai ter a sua emoção, a sua interpretação, né? Exato. Mas é muito importante, é até emocionante falar sobre isso, né? Saber o quanto a gente vai vivendo a nossa vida e vai tentando traduzir com o nosso trabalho. Né? E também agradecer não só o David, né? O David que se dispôs de todo o coração para poder fazer o arranjo dessa música também, né? O violão 7 cordas, mas também o Carlinhos Coutinho, que fez o cavaco, também o Gildo Soares, que fez toda a percussão, Ricardo Henrique fez Ricardo a cuíca, Henrique, que fez a cuíca, né? A Gardênia e a Mariana, que fizeram os back vocals, né? Daquela melodia maravilhosa que é o coro. E hoje essa areia amarela, em cima essa Índia tão bela, não vejo mais minha casa, as lembranças foram apagadas, o homem eleito mandou o urubu agora aterrar. Não tinha luxo nem riqueza, Laia, laia. comunidade de gente guerreira e as barracas na beira da vida.